Vamos então começar agora o estudo, não estou brincando. Tem aqui umas coisinhas rápidas que eu tenho que falar para vocês, dos versículos 1 a 12. Porque assim, versículos 1 a 12, aqui, o pastor Thomas quiser, não sei se já começou ou não, já? Ah, tá. Então se quiserem olhar aí, nos versículos 1 a 12, eu gostei muito de estudar isso aqui esses dias, porque fala coisas sobre Jesus, verdade sobre Jesus. Então eu vou passar para vocês rapidinho. Primeiro, versículos 1 e 2, Jesus ensina a palavra. É a primeira verdade sobre Jesus que aparece aqui. Versículos 1 e 2, Jesus ensina a palavra. Versículos 3 e 4, Jesus infunde esperança. É muito legal isso aqui. Aparece nos versículos 3 e 4. Jesus infunde esperança. O que é infundir? Ele instila esperança na gente. Ele instila esperança na gente. Qual outro sinônimo de infundir? Procure no dicionário, Sofia. Infundir, instilar. Como seria isso? Aqui eu falo umas palavras que não existem, né? Que ninguém fala. Procure no dicionário, sinônimos. Jesus infunde esperança. O que significa isso? Ele coloca esperança, ele introduz esperança no coração, na mente da pessoa. Olha lá, ele inspira, né? Ele inspira esperança na pessoa. Oi? Estimula, olha aí. Tudo isso aí significa infundir. Terceiro, versículos 5 a 7. Jesus perdoa pecados. Ainda bem, hein? Jesus perdoa pecados. E versículos 8 a 12. Jesus cura doenças. Ele ainda cura ou não cura mais? Meu Deus, já me curou um monte. Cura sim. 8 a 12. Então ficou assim, ó. Jesus ensina a palavra. Versículos 1 e 2. Segundo, Jesus infunde esperança. Versículos 3 e 4. Terceiro, Jesus perdoa pecados. Versículos 5 a 7. E 4, Jesus cura doenças. Versículos 8 a 12. Ok? Então, facinho, né? Facinho. Muito bem, todos nós precisamos disso. Precisamos de esperança, do ensino da palavra, precisamos de perdão e precisamos de cura. Muito bem, então vamos ver lá. Bota o texto aí, cadê o texto? Coloca lá versículos 1 e 2. Alô? Alô? Tá lá? Ok? Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Onde ele tinha ido? Quem sabe onde ele tinha ido? É só olhar o capítulo 1, versículo 38 e 39. 1, 38 e 39. Onde Jesus tinha ido, quem sabe? Veja aí onde ele tinha ido. 38 e 39. Onde Jesus tinha ido? Onde ficava Cafarnaum? Na Galileia, né? Cafarnaum na Galileia. Olha lá, 38 e 39. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares. Ele estava em Cafarnaum quando ele falou isso. Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Então o que ele fez? Estava em Cafarnaum. Aí saiu. E foi pregar em várias cidades. Agora, dias depois, demorou, né? Ele ficou vários dias andando pela Galileia. Dias depois, o texto fala, ele voltou para Cafarnaum. Ok? Vocês sabem onde ficam esses lugares? Vocês sabem onde ficam esses lugares? Galileia, Judéia, vocês sabem onde fica? É Israel, mas sabe onde é? Coloca um mapa, tem mapa de Israel aí? Coloca aí. Fica no norte, exatamente. Então vamos ver lá direitinho, só para vocês situarem mais ou menos. Mapa de Israel, olha o mapa de Israel aí. Tá aí. Tá vendo aquele, aumenta mais, aumenta. Não. Aí, aumenta. Agora abaixa um pouquinho. Desce. Não, desce. Aí. Tá vendo esse azulzinho no formato de uma harpa? Tá vendo? Esse azulzinho aí no meio. Parece uma harpa. Tá vendo? Sim. É o rio ali, alguma coisa? Não é rio, não. Não, aquilo lá é o Kinneret. Kinneret é o mar da Galileia. Tem formato de harpa. Cafarnaum. Olha lá Cafarnaum, tá lá bem na pontinha, tá vendo? Fica na beira desse lago em cima dele. É Cafarnaum.
Ainda existe? Existe. Tá lá. São ruínas, né? Mas está lá. Todo mundo vai lá visitar. Eu já fui lá. É muito legal. E assim, a Galileia pega essa região aí, ó, o norte de Israel, com esse mar aí, que não é mar, é um lago, na verdade. É o mar da Galileia. E é dele que sai o Jordão. Tá vendo aquele riozinho descendo ali, ó? Que sai dele? Tá vendo? Dá pra ver? É que o meu ponto vermelhinho lá, quebraram aquele ponto, não sei quem quebrou. E quebraram e devolveram o quebrado e deixaram lá quebrado no mesmo canto. Eles ficaram quietinhos, né? Olha só. Brincadeira, né? Quebraram, ficaram quietinhos e deixaram lá quebrado. Isso é fogo, viu? Se eu descobrir, eu vou excluir da igreja. Mas, olha lá, desce ali o riozinho lá, ó. Você tem aí o mouse? Mostra no mouse. Isso aí, mostra o riozinho aí descendo aí. Aí isso aí. Não, isso aí. Não, do lado. Você está indo embora do. Aí, isso aí é o riozinho. Isso aí, esse é o Jordão. Isso é o Rio Jordão, ó, descendo. Isso aí. E em cima, o mar da Galileia. Mostra Cafarnaum. Cafarnaum. Ali, Cafarnaum está aí, ó. Bem na beira do mar da Galileia. Aí, a história é aí. Não é mar, é um lago bem grande. É um lago grande, é água doce, né? O Puff bebeu, né? O Puff foi lá e bebeu. Disse que salgada. O Puff foi lá e bebeu. Nunca parou de envelhecer, curou todas as doenças. Deixou de ser corintiano. Emagreceu e virou palmeirense. Depois ele bebeu água. Não, aí não. Mas é água doce mesmo, é água doce lá. Então é muito interessante. Então foi aí a história foi nessa cidade aí, ó, Cafarnaum, ok? Muito bem, então veja aí, na sequência, volta lá para o texto, versículos 1 e 2 rapidinho, olha só o que o texto fala aí, versículos 1 e 2. Entrou de novo em Cafarnaum e lá ocorreu que ele estava em casa, aí a casa que a Vivian falou é a casa, certamente a casa de Pedro, porque assim, até hoje em Cafarnaum, até hoje, bem pertinho do lago, tem um lugar que era uma casa de pescador. E todo mundo sabe que era uma casa de pescador mesmo, porque acharam anzóis lá. Os arqueólogos acharam anzóis lá. Então, aqui morava um pescador. E encontraram também escritos dizendo que ali era um centro antigo, muito antigo, de reuniões de crentes. Então pensaram, gente, crente, pescador, só pode ser, Cafarnaum, só pode ser a casa de quem? Só pode ser a casa de Pedro. É 100% de certeza? Não tem 100% de certeza, porque não tinha lá escrito na caixa postal, Pedro mora aqui. Não tinha. Mas é uma grande chance, porque ele era pescador e os documentos antigos falavam daquele lugar como lugar de reuniões ali, que certamente Pedro e outros cristãos mantiveram ali. Então é interessante, tanto que a Igreja Católica, em cima desse lugar, ela construiu uma igreja. Deixou a parte de baixo intacta, colocou colunas em cima e construiu uma igreja em cima, para dizer, ó, essa igreja fica em cima da casa de Pedro. Para eles, na cabeça deles era isso. E essa casa, gente, ela é de frente para o lago de Genezaré, né, do lago Mar da Galileia, e pertinho da sinagoga. Do lado da sinagoga. Então era tudo muito pertinho. Quando fala que Jesus saía, ia até o mar e voltava, era daqui ali, ó. Era daqui ali. Você senta na sinagoga em Cafarnaum, você olha do lado e você vê o mar da Galileia. Você está na casa de Pedro, você olha para trás e você vê o mar ali do lado. Então é tudo muito pertinho. E é esse o lugar em que as coisas aconteceram aqui. Então veja aí o versículo 2 agora, o que Jesus fazia. Olha o que aconteceu no versículo 2. Correu a fama de que ele estava em casa, né? Espalhou, todo mundo sabia. Muitos afluíram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Não tinha quintal, a porta dava para a rua. E as pessoas entupiram a porta porque não tinha como entrar. Era muita gente querendo ouvir Jesus. E o que ele fazia? Anunciava-lhes a palavra. Que palavra é essa? Quem sabe? Que palavra é essa? Ele anunciava a palavra. É assim, tem que lembrar dos discursos de Jesus. O que Jesus ensinava, o que ele falava para as pessoas nessa fase do ministério.
Nessa fase aqui. Depois ele mudou um pouco. Mas nessa fase, qual era a mensagem dele? Arrependam-se por quê? Porque o reino de Deus está chegando. Essa era a mensagem. E aí ele falava, como era a vida da pessoa arrependida? A vida da pessoa arrependida está descrita no Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha ele mostra como é a vida do cidadão do reino. Então você quer saber o que Jesus ensinava? Você tem no Sermão da Montanha, especialmente nessa época inicial, você tem no Sermão da Montanha o exemplo máximo, explicando sobre a oração, sobre o perdão, sobre várias coisas do dia a dia, sobre como tratar quem te ofende. Então aquele é o padrão da vida no reino. Ele fala, olha, arrependam-se, vivam desse jeito, porque o reino de Deus está chegando e essa é a vida, esse é o padrão de vida no reino. Então esse era o ensino. Depois mudou o ensino dele? Complicou tudo. Por quê? O reino de Deus estava chegando. Mas o que o povo fez? Rejeitou. Aí ele mudou o ensino dele. Ele começou a ensinar o quê? Ele começou a ensinar o seguinte, olha, o Filho do Homem vai até Jerusalém, vai ser rejeitado, morto e ressuscitará ao terceiro dia. Ele começou a ensinar isso. Os discípulos não entenderam. Mas como assim? Que história é essa? Não, olha, os lavradores maus rejeitaram o Filho. O reino foi oferecido a vocês e vocês não quiseram. Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher você e você não reconheceu a oportunidade que estava sendo dada para você. O reino de Deus será tirado de vocês e será oferecido aos outros povos. Gente, olha isso. Olha isso. Aí ele mudou o ensino dele. Mudou não, ele acrescentou isso ao ensino dele e começou a falar isso. E os discípulos não entendiam. O que o senhor está falando? Eu vou para Jerusalém, é necessário que eu vá a Jerusalém, morra, seja rejeitado, cuspido, ultrajado, morra e ressuscite dentre os mortos e apareça a vocês depois. Isso vai acontecer. Ele começou a ensinar isso. Mas antes, ele não falava isso. Ele ensinava que o reino de Deus estava às portas e que o padrão de vida do reino era aquele do Sermão do Monte. Era isso que ele estava ensinando aqui. Aqui ele não falava ainda que ele ia morrer, ressuscitar, não falava ainda. Isso ele começou a falar quando começaram a rejeitá-lo. Ok? Então, para vocês verem isso, por exemplo, a rejeição de Israel. Vocês anotem aí, que não vai dar tempo de ler. Vocês têm que ver Lucas 19, 41 a 44, que não dá tempo de ler agora. Israel rejeitou o reino. Falou assim, ó, o reino está às portas. Mas Israel falou, não, nós não queremos. Não queremos o reino. Lucas 19, 41 a 44. O ensino sobre o sacrifício e a ressurreição. Aí já é Marcos 16, 21. Não, Mateus 16, 21. E Marcos 10, 33 e 34. Quer que eu repita? Mateus 16, 21 e Marcos 10, 33 e 34. Esse é o ensino que ele passou a proclamar. E a ideia de que o reino seria oferecido a outro povo. Mateus 21, 43. Tudo isso aconteceu? Aconteceu. O reino foi oferecido para quem depois? Nós. Para nós. Foi bom, né? Foi bom. Israel rejeitou, foi bom para nós? Paulo fala que foi bom, né? Olha, a rejeição deles redundou em bênção para nós. O reino foi oferecido para nós. Até o pessoal de Guarulhos, né? Recebeu a oferta do reino. Até o pessoal de Grão-Mogol, lá o Thomas, né? Todo mundo recebeu a oferta do reino. Então foi bom, foi bom. Mas é o plano de Deus, né? Deus quis que fosse assim. Deus falou assim, é necessário que isso aconteça para se cumprirem as profecias. Muito legal isso aí, né? Muito bom. Então Jesus ensina a palavra, ele é mestre, e ele ensinava isso. O reino está às portas, e o padrão de vida do reino é esse aqui. Vocês têm que se arrepender e viver desse jeito.
Esse ensino é válido hoje ou não? Claro que é. Nós já entramos no reino, nós somos cidadãos do reino, a gente já sabe como viver. Jesus ensinou como é que se vive o cidadão do reino. Como se vive o cidadão do reino? Jesus ensinou. Podemos encontrar na Bíblia os padrões do cidadão do reino e abraçar esse padrão. Muito bem, outro item, Jesus infunde esperança. Olha lá, versículo 3 e 4. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Por que eles foram lá? O que eles tinham no coração? Esperança e fé, né? Eu falo que Jesus viu fé no coração deles. É interessante isso, porque eles só foram lá porque eles tinham uma forte esperança de que algo ia mudar. Quem tinha esperança? Os 4 ou o doente? Os 5, né? Os 5. Acho que mais ainda o doente, né? Aquela esperança e os 4 ajudando. E olha o que eles fizeram. Não podendo aproximar-se dele, a casa estava assim, né? Por causa da multidão, descobriram o eirado. O que é eirado? É um telhado, é uma laje. Porque é assim, se você visitar uma cidade antiga do 1º século, tem ruínas perfeitas em Pompeia, na Itália, no sul da Itália. O que acontece? As casas mais pobres, do lado delas tem uma escadinha exterior. Essa escadinha exterior dá acesso a uma lajezinha. E essa lajezinha é onde a pessoa subia para pensar. Ela ficava lá. Lembra Pedro quando estava no eirado? E ele teve uma visão, ele viu os animais ali descendo. O que ele estava fazendo lá? Nada. Estava sentado lá, olhando, né? Ali, né? Bolsa Família, tal. É isso, né? Estava lá. Ou então, você usava o eirado para você, por exemplo, você joeirar. Joeirar que fala? É joeirar que fala, né, pastor? Quando você, acho que é joeirar, quando você joga o grão para cima e o vento leva embora a palha. Isso aí era muito feito antigamente. Para você limpar as sementes, você colocava tipo uma peneira e você esperava o vento, né? Vinha aquele vento e você jogava para cima. A semente caía, a palha ia embora. Então, quando fazia isso, fazia onde? No eirado. Na eira, no eirado, só fazia assim. Quando você queria secar, por exemplo, roupas e peles, você colocava lá no eirado. Então, do que era feito o eirado? O eirado era feito de barro, argila, betume, areia. Fazia uma massa, fazia uma espécie de concreto, com algumas pedras também. Colocava ripas e colocava aquela massa por cima. Não era uma coisa muito forte. O que eles fizeram? Eles quebraram tudo. Porque, gente, para passar um homem deitado, eles arrebentaram a casa de Pedro. Coitado de Pedro. Eles arrebentaram. Assim, não era uma laje de concreto, mas teve que quebrar. Eles tiveram que quebrar tudo e arrancar as ripas, né? Para poder passar o homem deitado. Gente do céu, foi um estrago violento. Sem contar quem estava embaixo, né? Caindo em cima. Então, era assim que funcionava. Então, era assim. No eirado, o que acontecia? O eirado, como ele era de barro, de argila e tudo mais, tinha, eu gosto muito de um escritor, o nome dele ele é do século passado, século retrasado. O nome dele é Archibald Robertson, A.T. Robertson. Ele comentou o grego de todo o Novo Testamento. Então, eu gosto muito dos comentários dele. E ele fala o seguinte, ele cita ele cita uma fonte que fala assim, que esses eirados, como eles eram de terra, crescia mato neles, porque tinha as frestinhas, crescia mato. E, né, o pessoal meio relaxado, deixava o mato crescer lá, e às vezes acontecia, você andando na rua, você via bode em cima do telhado comendo. Então você via os animais em cima do telhado comendo, em cima do telhado, não é brincadeira. É porque eles subiam a escadinha, né, via mato lá em cima e ia comer. Então era assim. Esses homens então quebraram esse telhado. E aí eles com cordas, eles foram descendo aquele homem. Já pensou? Que trabalhão? Não, foi. E pior que ninguém fala o que aconteceu com o telhado depois, né? E aí? Né? Vai pra tua casa, ó, tchau Pedro. Peraí, como assim? Como assim tchau Pedro? E o telhado aqui, como é que fica? Agora você tá bom, rapaz, vai me ajudar aqui a fazer de novo o negócio. Agora que você tá bom, você vai embora? Folgado você. Né? Mas enfim, é interessante o seguinte, a gente tem que lembrar aqui. Essa esperança
que ele teve com seus amigos só existiu porque eles sabiam, eles conheciam os feitos de Jesus. Se eles não conhecessem os feitos de Jesus, haveria esperança? Não. Isso vale para nós? Meu Senhor, como vale para nós? Eu conheço os feitos de Jesus, eu sei o que Ele é capaz de fazer. O que isso faz comigo? Quando eu estou com um problema de saúde, por exemplo, outro problema qualquer. Isso me dá esperança. Eu nunca esqueço, nunca vou esquecer na minha vida, de uma noite que eu estava muito mal, depois que eu abri meu abdômen e as minhas entranhas se derramaram, como Judas, né? Abriu lá e botou tudo no lugar e costurou lá e tudo mais. Enfim, eu estava muito mal, muito mal. E eu não queria gemer e chorar, porque a Simone dormindo ao lado à noite, eu não queria que ela ficasse assustada e preocupada. Então eu ficava ali, aquele mal-estar, dores ali e tudo mais, e muito, muito triste. Eu achava que eu ia morrer. Aí eu me lembrei do que Jesus fez com a mulher que tinha o fluxo no sangue. E ela foi lá e tocou na borda, na franja, na orla do vestido dele e sarou. Eu lembrei disso. Gente, aquilo me deu tanta esperança naquela hora de noite, sabe? Estava tão triste, irmãos, estava tão triste. Estava com tanto medo, tanta tristeza, tanta dor. Eu lembrei disso, daquela mulher. Eu falei assim, Jesus, o Senhor não está aqui, eu sei. O Senhor está no céu. Mas eu quero pedir que o Senhor agora se sinta, se considere tocado na borda da sua veste. Aí eu fiz assim. Por favor, Senhor, faz de conta que eu toquei na orla da sua veste. Por favor. Eu, pela fé, eu toco no seu vestido agora. Como aquela mulherzinha fez, eu faço agora. Irmãos, você acredita que passou a dor? E eu dormi. Dormi. Gente, que esperança que Ele dá na gente. É maravilhoso, maravilhoso. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Nunca vou esquecer aquilo. O dia que eu toquei pela fé no vestido de Jesus. Eu toquei. Alguém fala assim, o seu pastor já fez milagre? Já, ele tocou no vestido de Jesus. Pode contar para todo mundo. Não esqueço aquilo. De noite, triste, num vale escuro de tristeza e de dor. Nunca tinha feito isso. Tanto desespero e tristeza. Eu falei, Jesus, eu vou tocar na sua veste. Fiz assim, de noite. Ainda bem que a Simone não acendeu a luz, não era pensar aí. Ficou maluco, né? Eu abaixei logo a mão porque eu achei que os anjos iam me puxar. Eu falei, não, fica aí, né? Eu só levantei um pouquinho e baixei logo. Que vai que o anjo puxa, né? Queria ficar um pouquinho mais aqui, né? Muito bem, então o que é necessário? Para ter esperança, nós temos que conhecer o que Jesus fez. Conhecendo o que Ele fez, eu me lembro. E aquilo enche meu coração de esperança. Aquilo muda minha oração, né? Me enche de expectativa. O Senhor pode fazer se Ele quiser. Eu posso pedir, eu posso implorar, porque Ele pode agir, Ele tem poder para isso. Ele é o mesmo Jesus lá de Cafarnaum era o Jesus lá que agiu no meu quarto naquele dia. É o mesmo, não mudou nada. Okay? Muito bem, qual é o terceiro ponto? Jesus perdoa pecados, né? 5-7. Vendo-lhes a fé. Como é que ele viu a fé? Ele conhece os corações, mas ele não viu só coração, não. Ele viu eles agindo. Ou seja, a fé fica só no coração? Não, a fé vem para fora, né? Como é que ele viu a fé? Pô, eles arrebentaram uma laje. Né? Quer mais fé do que essa? Arrebentaram a laje e desceram o homem lá. Depois, enfim.
Subiram lá, quebraram, baixou, tirou tudo, e o pessoal xingando, imagina, a gente fez tudo bonitinho, estamos santinho assim, o pessoal deve ter xingado, que história é essa aí, né? E arrebentou, caiu no reboco na cabeça, né? Imagina, né? Deve ter sido uma confusão danada, mas Jesus viu isso. A fé daqueles homens foi uma fé que se manifestou, não ficou só na boca. Ele conhecia o coração, mas ele viu os atos deles. Eram atos de fé. Nós cremos. Nós vamos arrebentar esse concreto aqui e baixar esse homem. Porque nós cremos que ele faz, que ele é capaz de fazer. E veja, mas alguns dos escribas, quem é escriba? O que é escriba? Escrevem a lei, eles eram copistas. E sendo copistas, viravam o quê? Mestres. Porque se você copiava a lei, você decorava tudo. Eles eram grandes mestres, doutores da lei. O livro de Lucas fala que tinha fariseus também. Eles estavam assentados ali, fazendo o quê? Eles se seguiam Jesus, gostavam de Jesus, né? Gente, só foram lá para arrumar problema. Tem gente que vai na igreja arrumar problema? O que vocês acham? Tem, né? Só vai para arrumar encrenca. Você fala, o que você veio fazer aqui? Só arrumar encrenca. Isso aí, na época, já existia. Eles foram lá só para ver se achava alguma coisinha para atacar. Tem gente assim hoje em dia? Vai só para achar algum defeito e atacar. Foram lá para isso. E aí eles arrazoavam. O que é arrazoar? Arrazoar no coração. É falar. O que é falar no coração? Fica pensando, né? Fica pensando. Agora, quando você fala no coração, o seu semblante muda? Muda, né? É ficar remoendo. Remoendo aí, então. É isso aí. Remoendo, mas é assim. A gente consegue perceber quando alguém está arrazoando algo mal no coração. Sim ou não? Porque o semblante da pessoa muda. Então, quando eu estou pregando aqui, eu falo alguma coisa, o pessoal... Eu já olho e falo, é você, Satanás. Eu já vejo que não. A orelha fica pontuda, né? Já sabe, está arrazoando mal no coração, né? A gente vê isso aí. Então, Jesus viu lá, né? Os escribas arrazoavam no coração. E olha o que eles falam. É correto. Eles falam alguma teologia falsa aqui? Olha só. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Eles estão certos ou não estão? Só Deus pode perdoar pecados. Está certo. A teologia deles era nota 10. Mas a vida deles era uma vida torta, cega. Eram maus. É possível isso? Alguém tem uma teologia excelente e maldade no coração? É possível, né? Que triste, né? Pessoa na teologia é nota 1000, mas o coração é cheio de ódio, de maldade, só quer fazer o mal, né? Só pratica o que é errado. A gente vê isso por aí hoje em dia, né? Nossa, quanta gente vive no pecado, na podridão, e conhece teologia, é doutor em teologia. Assustador isso aí. Não é eleito. Hã? Não é eleito. Não é eleito, não é santo, né? É verdade. Então, olha só. Jesus então disse isso, né, perdoados estão os seus pecados, porque será que ele estava paralítico porque ele tinha pecado? O que vocês acham? Tem gente que fala assim, olha, a causa da paralisia dele era o castigo de Deus. Então Jesus resolveu o pecado e aí depois curou o problema. Vocês acham que pecado pode trazer doença? Pode, né? Fala que se a gente tomar a ceia indignamente, a gente pode ficar doente. Agora, até morte. Agora, toda doença vem do pecado? Não, né? Olha só, quer ver? Rapidinho aqui. João 9, 2 e 3. Olha o nosso horário. Ai. Já estourou. Vamos rapidinho que tem que acabar. João 9, 2 e 3. Por que esse homem ficou doente? Cego. João 9, 2 e 3. Olha o que está escrito aí. Né?
Os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Que coisa, né? Ele nasceu cego. Gente, ele nasceu cego só para, nesse dia, Jesus curá-lo. Eu não concordo com isso aí, não. Vocês não acham que é muito para cá? Fazer uma criança nascer cega só para um dia falar que, ó, não, eu vou curar. Vocês acham, não é meio... Eu não... Parece crueldade, não parece? Não, ele nasceu cego para que Deus seja glorificado agora aqui. Vocês acham que Deus tem o direito de fazer isso? Deus tem o direito de fazer alguém cego? Nascer cego? Passar a vida inteira cego? Só para um dia mostrar que ele tem poder? Deus tem o direito de fazer isso? Não é muita maldade? Vocês acham? Gente, Deus faz o que ele quer. Aos olhos da menina é maldade. Aos olhos da menina não é maldade. Mas Deus faz o que quer. Ele fez esse moço nascer cego e viver cego a vida toda. Só para, entre aspas, né? Só para mostrar a glória dele naquele dia. Quem queria ser esse cego? Você queria? Eu não. Eu não queria, não. Eu não queria, não. É um privilégio, né? É um privilégio. Já imaginaram isso? Nem seus pais, não tinha nada. Não, tinha pecado, mas, claro, todo mundo nasceu com pecado. Mas que não, a causa da cegueira não era o pecado, Jesus falou. Claro que ele era pecador. Não pecou como... Não é que... Senão ele seria a quarta pessoa da Trindade. Né? Olha outra aqui, ó. Olha outra aqui, ó. Filipenses 2,30. Por que Epafrodito ficou doente? Filipenses 3:20. Não, Filipenses 2:30. Filipenses 2:30. Por que Epafrodito ficou doente? Filipenses 2:30. Por que Epafrodito ficou doente? Porque ele pecou ou foi o contrário? Hã? Gente, ele ficou doente por amor à causa. Olha isso. A doença foi resultado da consagração dele. Já pensou? Ele ficou doente porque era muito consagrado. Não é legal isso? Aí chega alguém, isso é pecado na sua vida. Pecado? Eu estou doente porque eu me consagrei mais e mais. Essa é a causa da minha doença. Eu me consagrei, me dediquei muito. Então notem, a doença tem várias causas. Pode ser pecado? Pode ser. Desse paralítico aqui, qual era a causa? Não sabemos. Qual era a causa da doença? Não sabemos. Talvez para mostrar a glória de Deus também, né? Talvez. Não sabemos. Muito bem, então aí volta para lá para o texto de Marcos, ok? E eles falam então no versículo 8, agora vem o versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Ok, então aí, agora no versículo 8 até o 12, começa o ponto 4. Jesus cura doenças. Então, nos versículos 5 a 7, Jesus, ele perdoa pecados. E isso mostra que ele é divino, porque só Deus perdoa pecados. Os escribas estão certos. Então, se ele perdoa pecados, ele é divino. Agora vejam, Jesus cura doenças, versículos 8 a 12. Olha só, 9. Qual é mais fácil? Ele faz uma pergunta inteligente aqui. Vê se vocês conseguem responder. Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leite e anda? O que é mais fácil falar? Por quê? Porque não dá para verificar. Se eu falo assim, olha, os seus pecados são perdoados, tem como você verificar isso? Agora, se eu falo, sua paralisia está curada, tem como verificar? Tem. E se não acontecer nada, eu sou um impostor. Então é muito mais fácil eu falar, olha, perdoados são os seus pecados. Ninguém consegue ver,
Não dá para você pedir uma certidão negativa do céu. É fácil falar assim, ó, tem um gato invisível aqui em cima. Eu não estou vendo. Não falei? Não falei? Tem um gato invisível aqui. Eu não estou vendo. Tá vendo como eu estou certo? Tem um gato invisível aqui. Gente, isso é fazer o jogo de trouxa. A falta de evidência vira evidência? É absurdo esse. Não tem como funcionar assim. Então Jesus falou assim, olha, é muito fácil falar perdoação dos seus pecados. É muito fácil, não dá para verificar. É como falar. Tem um gato invisível aqui, não dá para verificar. Então, eu vou mostrar para vocês que quando eu falo, acontece. Vocês estão duvidando que eu perdoei pecados, né? Ok. Então, eu vou falar outra coisa agora. E o que eu vou falar agora vai provar que quando eu falo, realmente acontece. Olha aí, olha, é demais isso aqui. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. O que aconteceu? No 12, ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Ou seja, Jesus falou assim, olha, eu vou provar que quando eu falo acontece. Assim como vocês viram que eu mandei e ele andou, quando eu falei perdoados são os teus pecados, também aconteceu. Os escribas ficaram com raiva ou felizes? Começou a crescer o ódio, né? E esse ódio vai aflorar lá na frente no assassinato de Jesus. Bom, volta um pouquinho, o que tem aqui? Não, tudo, volta tudo não. Volta, sobe um pouquinho, eita! Ei, perdoados estão... Sobe. Aí, deixa eu ver. Ok. Sobe mais. Por que ele falou filho do homem? Porque ele falou sobre si, ele se chamou de filho do homem. Por quê? Faz alusão ao livro de Daniel. Filho do homem, em Daniel 7, 13 e 14, é um nome dado ao Messias de Israel. Então ele está dizendo, eu sou o Messias prometido em Daniel. Daniel 7, 13 e 14, vejam em casa depois. Daniel 7, 13 e 14 mostra o Messias, que governará toda a terra. E Jesus pegou esse nome e aplicou para si. Era o título preferido de Jesus. Ele sempre se chamava de Filho do Homem, que era o título mencionado em Daniel. Agora, por que ele fala que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecado? Por quê? Debaixo d'água não tem? No céu não tem? É só sobre a terra? O que quer dizer isso? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. O que significa isso? Porque ele fala sobre a terra. É assim. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não preciso esperar a dimensão futura, o juízo final, a nova ordem, o fim dos tempos, numa outra dimensão, para perdoar pecados. Eu posso perdoar pecados agora, aqui, neste mundo. Eu tenho autoridade para fazer isso. Gente, isso é demais. É demais isso aí. Eu posso ter o perdão de Jesus quando? Agora. Eu não preciso esperar o juízo final, o trono branco, sei lá o quê. Eu posso ter o perdão agora. Agora. É muito importante esse trechinho, quando ele fala para que você saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra. É aqui, nessa realidade, ele pode perdoar pecados. Agora. Você tem pecado na sua vida? Ele pode perdoar já. Hoje. Agora. Ele pode fazer isso. Muito bom. Outra coisa importante aqui. É só uma coisinha para vocês saberem só, e aí a gente já termina já. Estão vendo esse disse ao paralítico que aparece ali? Estão vendo lá? Que fala assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Aí vem, disse ao paralítico. Disse ao paralítico é uma cláusula entre parênteses. Certo?
Aqui está depois do travessão, mas é uma observaçãozinha que ele está falando, aí o autor faz uma observaçãozinha parentética, né? Disse ao paralítico, eu te mando, levanta, toma o teu leite. Esse parêntesezinho, nesse lugar, aparece exatamente no mesmo lugar em Mateus e em Lucas. No mesmo lugar. Os autores Mateus e Lucas colocam essa cláusulazinha, esse parênteses, logo depois de para perdoar pecados, eles abrem um parênteses e falam, disse ao paralítico e continua. Mateus e Lucas colocam parênteses no mesmo lugarzinho. Isso é sinal de quê? Eles usaram a fonte. Isso exatamente significa que Marcos serviu de base para compor Mateus e Lucas. Primeiro escreveu Marcos, aí Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte. Olha como os críticos são espertos. Olha o que eles pegam. Eles são muito inteligentes. Eles pegam uns lances assim, eles falam assim, olha, é impossível que 3 autores coloquem o parênteses exatamente no mesmo lugar. Ou seja, Mateus e Lucas usaram Marcos para compor seus evangelhos. Fora os textos que são idênticos. Fora os textos são idênticos. Pastor, mas no grego está assim também? Está assim também. Original. Está lá. Você vê que copiou. Você vê, Mateus, você copiou. Aí Lucas, você copiou, malandro. Você copiou. Ele copiou mesmo. Porque ele usou fontes. Né? Porque Mateus, claro, ele usou sua memória, mas usou fontes também. Lucas não estava presente. Ele fez o quê? Pesquisou documentos. Ele fala em Lucas, no capítulo 1, ele fala que ele fez uma pesquisa histórica. E ele usou o Evangelho de Marcos. Ou seja, os primeiros leitores de Marcos, entre os primeiros leitores de Marcos estão Mateus e Lucas. Nós estamos estudando o texto que Mateus e Lucas estudaram. E usaram para compor seus evangelhos. É muito legal isso aí. Né? Deus usando esses homens para fazer a sua vontade. Bom, vamos terminar. Gente, quando a Isabela e a Helena e a Sofia eram pequenos, nós tínhamos uma Bíblia, Simone lembrou? Uma Bíblia de crianças. E sabem como chamava essa lição? Simone sabe. Como chamava essa lição, Simone? Na Bíblia infantil das nossas filhas. Olha o título. O homem que foi curado por dentro e por fora. Por quê? Porque ele foi o homem curado por dentro e por fora. Porque ele foi curado no coração, os pecados foram perdoados, e ele foi curado da paralisia. Não, foi legal, não é legal esse título? O homem que foi curado por dentro e por fora. Qual que é a cura mais importante? Por dentro. Por dentro. Então é importante aprendermos isso aqui. Nós todos, talvez nem todos aqui precisem da cura por fora. Tem saúde boa e tudo mais. Mas todos nós precisamos da cura por dentro. Perdão de pecados. Nós precisamos disso sempre. E quem faz isso? Quem opera o perdão de pecados? Jesus. Ele tem poder para fazer isso. Ele é o Filho do homem. Tem autoridade para isso. Muito bem. Na semana que vem vamos ver o capítulo 3, tá bom? Só que vamos ter que mudar o nosso sistema. Porque já são 9h25 e esse sistema não está cabendo no nosso horário. Temos que ir mais rápido. Vamos ter que mudar alguma coisa aí. Não sei o que fazer. Eu vou ficar mais quietinho. Talvez, né? Talvez. Ou então a gente fazer uma vigília toda quarta-feira. Uma vigília até as 2 da manhã. Aí sim, né? Bom, vamos fazer oração? Agradecendo. Que texto lindo esse, né? Eu queria estar lá em Cafarnaum vendo isso aí. Só queria ser sério. Eu acho até que no final de tudo eu ia falar assim, pessoal, vamos reunir para consertar esse telhado? Eu acho que ia reunir uns homens lá, né? Pessoal, coitado do Pedro aí, ó. A sogra dele acabou de sair da doença aí, então vamos arrumar esse telhado. Você viveu? Não, você é nova ainda. Oi? Vamos fazer oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto maravilhoso que mostra verdades tão importantes sobre Jesus.
Mostra que Ele ensina, que ele enche o coração de esperança, que Ele perdoa pecados, que Ele cura. Muito obrigado, porque Jesus é o mesmo hoje e será sempre assim. Que o Senhor, ó Pai, continue a nos ensinar, a nos encher de esperança, a nos perdoar e a nos curar. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Mestre. O que seria de nós sem o Senhor? Nós estaríamos vagando lá fora, sem nenhuma esperança. Seríamos piores do que os animais, ó Deus. Pessoas infelizes sem propósito na vida. Mas o Senhor nos salvou. E agora nós seguimos ao Senhor com alegria. E vibramos junto com o seu povo eleito, chamado, lavado, santificado, quando recordamos essas verdades. Obrigado por tudo isso. Que tudo isso nos santifique e nos transforme. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, o Salvador. Amém.